Cheguei sem avisar na casa da minha filha depois de 3 anos sem notícias. O que vi me partiu o coração. Ela estava no chão, vestida como empregada, enquanto o marido limpava os sapatos nela na frente de todos os convidados. Quando ele me viu parada na porta, seu rosto ficou branco como papel. Naquele momento, entendi que algo muito pior estava acontecendo ali, e que eu tinha mais culpa nisso do que poderia imaginar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e passei a maior parte da minha vida sendo professora de literatura em uma escola pública. Criei minha filha Isabela sozinha depois que meu marido nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. Foram tempos difíceis, mas eu sempre fiz questão de dar o melhor para ela. Uma boa educação, valores sólidos, a certeza de que era amada. Isabela cresceu sendo uma menina doce, estudiosa, mas sempre muito quieta. Ela nunca me deu trabalho. Sempre tirava notas excelentes, ajudava nas tarefas de casa, nunca reclamava de nada. Eu me orgulhava dela. Mas agora, olhando para trás, percebo que aquela docilidade toda escondia algo que eu deveria ter visto. Ela se formou em administração e conseguiu um bom emprego em uma empresa de eventos. Foi lá que conheceu Rodrigo. Ele era um dos sócios, um homem de quase 40 anos, bem-sucedido, charmoso, sempre impecavelmente vestido. Quando Isabela me apresentou a ele, confesso que fiquei impressionada. Ele era educado, atencioso, dizia todas as coisas certas, parecia perfeito demais. Eles namoraram por apenas 6 meses antes de ficarem noivos. Eu achei rápido. Quis conversar com a Isabela sobre isso, mas ela estava radiante. Dizia que Rodrigo era o homem da vida dela, que nunca tinha se sentido tão amada, tão segura. Como eu poderia me opor? Minha filha parecia feliz pela primeira vez em muito tempo. O casamento foi lindo, uma festa grande em um salão elegante, com mais de 200 convidados. A maioria era gente do círculo de Rodrigo, empresários, pessoas influentes. Eu me senti um pouco deslocada ali, com meu vestido simples e meus amigos professores. Mas o sorriso da Isabela compensava tudo. Depois do casamento, eles se mudaram para uma mansão nos arredores da cidade. Rodrigo disse que queria que Isabela parasse de trabalhar, que se dedicasse a cuidar da casa e a aproveitar a vida. Ela aceitou sem questionar. Na época, achei estranho. Ela sempre foi tão independente, mas pensei que fosse escolha dela. Nos primeiros meses, ainda nos falávamos toda semana. Isabela ligava, contava sobre a casa nova, sobre os jantares que Rodrigo promovia, sobre a vida que estava construindo. Mas então as ligações começaram a ficar mais espaçadas. Primeiro uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Eu tentava ligar para ela, mas raramente conseguia falar. O telefone tocava, e tocava até cair na caixa postal. Quando ela atendia, a conversa era sempre apressada. Dizia que estava ocupada, que tinha muitas coisas para resolver, que ligaria depois, mas nunca ligava. Mandei mensagens, e-mails. As respostas vinham cada vez mais curtas e frias. Estou bem, mãe, não se preocupe, beijos. Nada mais. Nenhum detalhe, nenhuma conversa real. Era como se ela estivesse se afastando aos poucos, desaparecendo da minha vida. Tentei visitar algumas vezes. Peguei ônibus até a região onde ficava a mansão, mas quando chegava no portão, os seguranças diziam que Isabela não estava, ou que estava descansando e não podia receber visitas, ou que Rodrigo não autorizava entradas sem aviso prévio. Sempre uma desculpa diferente. Liguei para o telefone da casa. Quem atendia era sempre uma voz feminina educada, provavelmente uma empregada, dizendo que a senhora Isabela não podia atender no momento. Quando eu insistia, a ligação era encerrada. Era como bater em uma parede. 3 anos se passaram assim. 3 anos em que minha filha virou praticamente uma estranha. Eu me perguntava todas as noites o que tinha acontecido. Será que eu tinha feito algo errado? Será que ela estava com raiva de mim por algum motivo? Ou será que Rodrigo não gostava de mim e estava afastando ela de propósito?
Meus amigos diziam para eu deixar para lá, que Isabela era adulta e tinha feito suas escolhas. Mas uma mãe não consegue simplesmente desistir. Toda noite eu sonhava com ela, acordava com o coração apertado, com a sensação de que algo estava muito errado. Até que, 3 semanas atrás, recebi uma mensagem estranha. Era de um número desconhecido. Dizia apenas: "Sua filha precisa de você. Venha até a casa dela no sábado à noite, por volta das 8. Haverá uma festa. Use a entrada dos fundos. A porta estará aberta." Fiquei paralisada. Quem tinha mandado aquilo? Por que de forma anônima? Pensei que pudesse ser uma pegadinha, algum tipo de golpe. Mas e se fosse real? E se Isabela realmente precisasse de mim? Passei os dias seguintes em agonia, sem saber o que fazer. Mostrei a mensagem para algumas amigas e elas me aconselharam a não ir. Diziam que era perigoso, que podia ser uma armadilha. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava arriscar. No sábado à noite, vesti minha melhor roupa, uma blusa azul marinho e uma calça social, e peguei um táxi até o endereço. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir nas têmporas. O motorista me deixou a alguns quarteirões da mansão. Ele disse que os seguranças de lá não gostavam de carros estranhos perto do portão. Caminhei pela rua escura, iluminada apenas pelos postes antigos. A mansão se erguia imponente no topo de uma pequena colina, toda iluminada. Dava para ouvir música vindo de dentro, vozes, risos. Realmente havia uma festa acontecendo. Contornei o muro alto até encontrar uma porta lateral nos fundos, como a mensagem havia indicado. Empurrei devagar e, para minha surpresa, estava mesmo aberta. Entrei. O coração disparou quando pisei dentro da propriedade. Segui por um caminho de pedras que levava aos fundos da casa, passando por um jardim perfeitamente cuidado. As luzes da festa piscavam através das janelas enormes e a música ficava mais alta a cada passo que eu dava. Encontrei uma porta de serviço entreaberta. Respirei fundo e entrei. O corredor era estreito, com paredes brancas e cheiro de produtos de limpeza. Era claramente uma passagem para funcionários. Segui em frente, guiada pelos sons da festa que ecoavam pela casa. Ao abrir outra porta, me vi no hall de entrada principal, e foi ali que meu mundo desabou. Isabela estava no chão. Minha filha estava deitada bem na entrada, sobre um capacho grande e decorativo. Ela usava um uniforme cinza desbotado, daqueles de empregada doméstica, todo surrado e manchado. O cabelo dela, que sempre foi seu orgulho, castanho, longo e brilhante, agora pendia em mechas oleosas e embaraçadas. Ela não se mexia, apenas olhava para o nada, com os olhos vidrados, como se não estivesse realmente ali. Como se tivesse desistido de estar presente na própria vida. Os convidados passavam por ela. Simplesmente passavam. Alguns desviavam, outros pisavam por cima das pernas dela sem nem olhar para baixo. Ninguém parecia se importar. Era como se minha filha fosse um objeto, um móvel que fazia parte da decoração. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na parede para não cair. O que estava acontecendo? Por que Isabela estava ali daquele jeito? Por que ninguém fazia nada? E então ele apareceu. Rodrigo saiu da sala de estar usando um terno cinza perfeitamente cortado, um copo de uísque na mão, sorrindo para os convidados. Ele caminhou em direção à porta principal sem nem olhar para baixo. Simplesmente pisou em cima de Isabela. Pisou mesmo, com força. E começou a limpar a sola dos sapatos de verniz no uniforme dela. Esfregou um pé, depois o outro, como se estivesse limpando lama. Minha filha não reagiu. Não gritou, não chorou, não tentou se levantar. Apenas ficou ali, inerte, deixando acontecer. "Senhoras e senhores", Rodrigo disse em voz alta, dirigindo-se aos convidados que observavam a cena. "Não se preocupem com isso, é só nossa empregada maluca. A coitada não bate bem da cabeça, mas a gente cuida dela. É nossa forma de fazer caridade." Algumas pessoas riram. Outras balançaram a cabeça com uma falsa compaixão. Ninguém questionou. Ninguém interferiu. Eu não conseguia respirar. Sentia como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com minha filha. Não com a menina que eu criei,
que eu protegi, que eu amei mais do que tudo na vida. Dei um passo à frente, apenas um passo, e foi o suficiente. Um dos convidados, um homem de cabelos grisalhos, usando terno caro, deixou cair o copo de champanhe que segurava. O vidro se estilhaçou no chão de mármore, o líquido dourado se espalhando aos seus pés. Mas ele nem percebeu. Estava olhando para mim como se tivesse visto um fantasma, e Rodrigo também me viu. Virou a cabeça devagar, e quando nossos olhos se encontraram, algo mudou em seu rosto. Por um segundo, apenas um segundo, vi pânico. Puro pânico. Mas ele rapidamente se recompôs. "Helena!" ele exclamou, abrindo um sorriso largo. "Que surpresa maravilhosa! Por que não avisou que viria? Teríamos preparado uma recepção adequada." Ele caminhou em minha direção de braços abertos, como se fôssemos velhos amigos. Como se não tivesse acabado de limpar os sapatos na minha filha. Não retribui o abraço. Empurrei ele para o lado e corri até Isabela. "Isabela!" Minha voz saiu trêmula. "Isabela, o que está acontecendo aqui?" Ela virou a cabeça devagar na minha direção. Por alguns segundos, não houve reconhecimento em seus olhos. Apenas vazio. Então, algo se moveu naquela expressão morta. Algo que parecia confusão, depois medo, depois esperança. "Mãe!" ela sussurrou, tão baixo que eu mal consegui ouvir. "Mãe, você está viva?" Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. "Viva? Isabela, do que você está falando? Claro que estou viva!" Ele disse. "Rodrigo disse que você tinha morrido. Disse que teve um ataque cardíaco. Me mostrou o obituário no jornal." Senti as lágrimas queimarem meus olhos. "Eu não morri, meu amor. Estou aqui. Estou bem aqui com você." Rodrigo se aproximou, ainda sorrindo, mas agora havia algo perigoso naquele sorriso. "Helena, por favor, não deixe minha esposa mais confusa do que ela já está. Isabela está doente. Ela tem problemas, alucinações. Confunde realidade com fantasia. É muito triste, mas estamos cuidando dela da melhor forma possível." "Doente?" Eu me virei para ele, sentindo a raiva ferver dentro de mim. "Ela estava no chão enquanto você limpava os sapatos nela, na frente de todos. Como isso é cuidar?" "Mãe, eu..." Isabela tentou falar, mas sua voz falhou. Ela tentou se levantar, e foi então que vi seus braços. Marcas. Pequenas marcas roxas na parte interna dos cotovelos. Marcas de agulha. Meu sangue congelou. "O que você está fazendo com ela?" perguntei, olhando fixamente para Rodrigo. "O que você está dando para minha filha?" "Medicação", ele respondeu calmamente. "Prescrita por médicos especializados. Isabela desenvolveu um problema grave com drogas logo após nosso casamento. Vício em substâncias. Isso desencadeou uma série de problemas psiquiátricos. Eu tenho todos os documentos médicos, se quiser ver." "Mentira!" eu gritei. "Isabela nunca usou drogas na vida." "Com todo respeito, Helena", Rodrigo disse, e sua voz estava ficando mais fria. "Você não vê sua filha há 3 anos. Não sabe pelo que ela passou. Não sabe o que eu tive que aguentar. As crises, os surtos, as tentativas de... Bem, não vou entrar em detalhes na frente dos convidados." Ele fez um gesto para os seguranças que começaram a guiar os convidados de volta para a sala de estar. As pessoas saíam relutantes, cochichando entre si, olhando para trás com curiosidade mórbida. O homem de cabelos grisalhos que havia derrubado o copo não se moveu. Continuou parado, nos observando com uma expressão estranha no rosto. Havia algo nele, algo familiar, mas eu não conseguia identificar o quê. "Venha, Helena", Rodrigo disse, estendendo a mão. "Vamos conversar no meu escritório, longe de toda essa confusão. Vou explicar tudo com calma." Olhei para Isabela, que agora estava sentada no chão, abraçando os próprios joelhos. Ela parecia uma criança assustada. "Não vou deixar minha filha", eu disse. "Isabela precisa descansar e tomar os medicamentos dela", Rodrigo respondeu. "Vou pedir para Sofia, nossa governanta, levá-la para o quarto. Depois conversamos. Prometo que vou esclarecer tudo." Uma mulher de meia idade apareceu, vestindo o uniforme de empregada.
Ela ajudou Isabela a se levantar com uma gentileza que me surpreendeu. Havia compaixão em seus olhos. Vou com ela, eu disse, dando um passo em direção à escada. Mas 2 homens corpulentos, claramente seguranças, apareceram bloqueando meu caminho. Não disseram nada, apenas ficaram ali, imóveis como estátuas. Helena, a voz de Rodrigo soou suave, quase paternal. Não complique as coisas. Vamos conversar civilizadamente. Depois você pode ver Isabela. Mas primeiro, preciso que entenda a situação. Eu queria subir aquela escada, queria abraçar minha filha, tirá-la dali. Mas os seguranças eram o dobro do meu tamanho, e eu sabia que se tentasse forçar a passagem, só pioraria tudo. Está bem, eu disse, engolindo a raiva. Vamos conversar. Rodrigo sorriu e fez um gesto para que eu o seguisse. Caminhamos por um corredor comprido, passando por salas luxuosamente decoradas, até chegarmos a um escritório imenso. Paredes de madeira escura, estantes cheias de livros que pareciam nunca ter sido tocados, uma mesa enorme de mogno. Ele se sentou atrás da mesa como um rei em seu trono e gesticulou para que eu me sentasse na poltrona em frente. Permaneci em pé. Prefere ficar de pé? Tudo bem, ele deu de ombros. Vou direto ao ponto, então. Sua filha está doente, Helena. Gravemente doente. Começou cerca de 1 ano após nosso casamento. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, colocando-a sobre a mesa. Folheou até encontrar alguns documentos e os virou na minha direção. Laudos médicos, ele disse, de psiquiatras renomados. Diagnóstico: transtorno esquizoafetivo agravado por uso de substâncias. Em termos simples, sua filha é viciada em drogas e isso causou problemas mentais graves. Peguei os papéis com mãos trêmulas. Eram documentos oficiais com carimbos e assinaturas. Mas alguma coisa estava errada. A letra dos médicos, as datas, tudo parecia muito conveniente, arrumado demais. Isabela nunca tocou em drogas na vida, eu repeti. Ela mal bebia álcool. É exatamente o que todos os pais de viciados dizem, Rodrigo respondeu com um suspiro cansado. Não conheci sua filha quando ela estava bem. O vício já tinha começado quando nos casamos. No início, ela conseguia esconder, mas depois ficou impossível. Ele pegou uma foto da pasta e me mostrou. Isabela estava em um canto de um quarto, o cabelo desgrenhado, os olhos arregalados, segurando uma faca contra o próprio peito. Isso foi há 8 meses, Rodrigo disse. Ela tentou me atacar. Disse que eu estava envenenando a comida dela, paranoia clássica. Olhei para a foto e senti meu estômago embrulhar. Aquela não era minha filha. Não poderia ser. Mas era. Era Isabela, irreconhecível, destruída. Eu poderia tê-la internado em uma clínica psiquiátrica, Rodrigo continuou. Teria sido mais fácil para mim. Mas eu a amo, Helena. Apesar de tudo. Por isso a mantenho aqui, em casa, com os melhores cuidados médicos, as melhores medicações. Custa uma fortuna, mas não me importo. Cada palavra que saía da boca dele soava sincera. Mas havia algo errado. Alguma coisa que eu não conseguia identificar. A forma como ele falava era ensaiada demais, polida demais. Por que ela estava no chão? Eu perguntei. Por que você limpou os sapatos nela? O rosto dele ficou sério. Eu não limpei os sapatos nela. Eu nem percebi que ela estava ali. Isabela às vezes tem esses episódios. Deita no chão e se recusa a se levantar por horas. Faz parte da doença. Eu passei sem olhar porque já estou tão acostumado que nem registro mais. Ele balançou a cabeça como se estivesse exausto. Você não imagina como é viver assim, Helena. Minha própria esposa virou uma estranha. Não me reconhece na metade dos dias. Grita, tem alucinações, se machuca, e mesmo assim eu fico, porque prometi na frente de Deus cuidar dela na saúde e na doença. Queria acreditar nele. Parte de mim queria muito acreditar que minha filha estava apenas doente, que tudo aquilo era real, que Rodrigo era realmente um marido dedicado lutando contra uma tragédia. Mas então lembrei das mensagens que pararam de chegar, do telefone que nunca era atendido, dos anos de silêncio e das marcas de agulha nos braços de Isabela. Ela disse que você mostrou um obituário meu, eu disse. Disse que você contou para ela que eu estava morta.
Rodrigo suspirou e passou a mão pelo cabelo. Ela viu um obituário qualquer em uma revista. Uma mulher com o mesmo nome que você. Na cabeça confusa dela, decidiu que era você. Tentei explicar que não era, mas ela não escutava. Entrou em crise profunda. Chorou por dias. Foi terrível. Ele se levantou e caminhou até um bar no canto da sala, servindo-se de uísque. Vou ser sincero com você, Helena, ele disse, ainda de costas. Sei o que está pensando. Sei que me vê como um vilão. Mas a verdade é que sou a única coisa impedindo Isabela de acabar trancada em um hospício para o resto da vida. Virou-se e me encarou. E você? Onde estava nos últimos 3 anos? Sua filha parou de atender suas ligações e você simplesmente desistiu. Não veio visitar. Não insistiu. Se conformou. Aquelas palavras me acertaram como uma bofetada, porque eram verdade. Eu tinha desistido. Não completamente, mas tinha parado de lutar tanto quanto deveria. Ela não me atendia, eu disse com a voz fraca. Você não deixava eu entrar. Porque ela não queria ver ninguém, ele respondeu. Isabela tinha vergonha do estado em que estava. Não queria que você a visse assim. Foi ela mesma quem pediu para não deixar você entrar. Será que era verdade? Será que minha filha realmente não queria me ver? Ou ele estava manipulando tudo, inclusive agora? Quero falar com Isabela, eu disse firme. Sozinha, sem você, sem seguranças, sem ninguém. Rodrigo tomou um gole longo de uísque antes de responder. Ela tomou os medicamentos há pouco. Deve estar dormindo agora. Amanhã de manhã você pode vê-la. Vou até pagar um hotel confortável para você. Descanse e amanhã conversamos com calma. Não vou a hotel nenhum. Vou dormir aqui. Helena, ele começou, mas eu o interrompi. Ou eu durmo aqui, ou vou chamar a polícia agora mesmo e denunciar tudo o que vi. Ele ficou parado, me avaliando. Depois assentiu. Tudo bem. Tenho vários quartos de hóspedes. Sofia vai preparar um para você. Ele tocou um interfone na mesa. Sofia, prepare o quarto azul para nossa convidada. Minutos depois, a governanta apareceu na porta. Era a mesma mulher que tinha ajudado Isabela a subir. Ela me olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não pudesse. Siga-me, por favor, ela disse baixinho. Segui Sofia pelos corredores silenciosos da mansão. A festa tinha acabado, os convidados tinham ido embora e só restava aquele silêncio pesado que parecia engolir tudo. O quarto da Isabela, eu perguntei enquanto subíamos a escada. Qual é? Sofia hesitou. Terceira porta à direita no segundo andar. Mas a senhora não deve ir lá agora. Ele não vai gostar. Ele não precisa saber. Sofia parou e me olhou diretamente nos olhos. Havia medo ali, mas também algo mais. Uma espécie de alívio, talvez. Como se estivesse esperando que alguém finalmente questionasse o que estava acontecendo naquela casa. Ela precisa de ajuda, Sofia sussurrou. Sua filha precisa de ajuda, mas ele é perigoso, muito perigoso. Tenha cuidado. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se virou e continuou andando. Me levou até um quarto espaçoso com uma cama enorme, móveis elegantes e uma janela que dava para o jardim. Se precisar de algo, é só tocar o interfone, ela disse. Boa noite. E saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada no meio daquele quarto luxuoso, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido. Minha filha estava em algum lugar daquela casa, drogada e confusa, e eu não podia fazer nada até o amanhecer. Ou podia. Esperei 2 horas. 2 longas horas sentada na beirada da cama, ouvindo os sons da casa se acalmarem. Passos aqui e ali, portas se fechando, até que finalmente tudo ficou silencioso. Às 2 da manhã, saí do quarto. O corredor estava escuro. Apenas pequenas luzes de emergência próximas ao chão iluminavam o caminho. Caminhei descalça, tentando não fazer barulho, até encontrar a terceira porta à direita. Girei a maçaneta devagar. Não estava trancada. O quarto de Isabela era quase vazio. Uma cama simples, uma mesinha de cabeceira, nada mais.
Era tão diferente do resto da casa. Parecia uma cela, não um quarto. Minha filha estava deitada, encolhida sob um lençol fino. Aproximei-me e me ajoelhei ao lado da cama. Isabela, sussurrei. Isabela, sou eu. Ela não respondeu. Sua respiração era lenta e pesada. Toquei seu ombro e ela não reagiu. Estava profundamente sedada. Foi então que vi a mesinha de cabeceira. Havia vários frascos de remédios, todos sem rótulo. Peguei um e cheirei. Um cheiro químico forte, medicinal. Coloquei de volta e percebi algo mais. Uma seringa usada dentro do lixinho. Isabela não estava doente. Ela estava sendo dopada. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas precisava manter a calma. Precisava de provas. Precisava de um plano. Não podia simplesmente pegar minha filha e sair correndo. Rodrigo tinha seguranças, advogados, dinheiro. Ele ia me destruir se eu fizesse algo impulsivo. Inclinei-me e beijei a testa de Isabela. Vou te tirar daqui, sussurrei. Prometo. Voltei para meu quarto sem ser vista e deitei na cama, mas não consegui dormir. Fiquei pensando, planejando, tentando descobrir o que fazer. De manhã cedo, antes do sol nascer, ouvi batidas leves na porta. Levantei-me e abri. Era Sofia. Ele já acordou, ela disse baixinho, e pediu para eu avisá-la que tem uma reunião importante hoje de manhã. Ele vai sair e deixou um dos seguranças de plantão. Se a senhora quiser ver Isabela, é agora. Obrigada, eu disse. Sofia, você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Ela baixou os olhos. Sei, mas não posso fazer nada. Ele tem provas contra mim. Disse que se eu abrir a boca, vou para a cadeia. E é verdade. Ele plantou coisas no meu quarto, joias da primeira esposa dele. Se eu denunciar, ele me acusa de roubo. Primeira esposa? Sofia me olhou com uma expressão carregada. Ele já foi casado antes, 2 vezes. As 2 esposas. A primeira está internada em uma clínica psiquiátrica na Suíça. A segunda morreu. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Morreu como? Oficialmente suicídio, overdose de remédios para dormir. Mas eu estava aqui. Vi coisas. Vi ele entrar no quarto dela com um frasco na mão. 1 hora depois, ela estava morta. Meu sangue congelou. E você nunca contou para ninguém? Contei para a polícia na época, Sofia disse, com lágrimas nos olhos. Mas meu depoimento sumiu do processo. O investigador foi transferido. O caso foi arquivado, e eu fui ameaçada de todas as formas possíveis. Tenho uma filha, senhora Helena. Tenho netos. Ele disse que se eu abrisse a boca, eles sofreriam. Entendi então o tipo de homem que Rodrigo realmente era. Não apenas cruel, mas meticuloso, calculista, perigoso. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque não aguento mais, ela sussurrou. Já vi 2 mulheres serem destruídas nesta casa. Não quero ver uma terceira. Sua filha ainda tem salvação, mas precisa ser rápido. Ele está planejando interná-la em uma clínica fechada no exterior. Ouvi ele conversando ao telefone ontem. Disse que ela está ficando inconveniente demais. Sofia pegou um cartão do bolso e me entregou. Este é o número de um promotor. Homem decente, um dos poucos. Se conseguir provas do que Rodrigo está fazendo, ele pode ajudar. Mas precisa de provas concretas. Exames de sangue mostrando as drogas, testemunhas, documentos. Peguei o cartão. Como vou conseguir isso? Não sei, mas precisa tentar. Sofia olhou para trás nervosa. Preciso ir. Ele pode desconfiar se eu demorar. Ela saiu apressada e eu fiquei ali, segurando aquele cartão como se fosse uma tábua de salvação. Desci até a cozinha e encontrei apenas um dos seguranças, sentado lendo jornal. Ele me olhou, mas não disse nada. Fui até o quarto de Isabela. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando para a parede. Quando me viu, seus olhos se iluminaram por um segundo. Mãe, ela disse com a voz fraca. Você ainda está aqui. Achei que tivesse sonhado. Sentei na cama ao lado dela e segurei sua mão. Não foi sonho. Estou aqui e vou te tirar daqui. Não pode. Isabela balançou a cabeça. Rodrigo não vai deixar.
Ele controla tudo. Meu dinheiro, meus documentos, minha vida. Disse que se eu tentar sair, ele me tranca em um hospício e joga a chave fora. Ele não pode fazer isso. Pode sim, ela disse, com lágrimas escorrendo. Tem médicos que assinam qualquer coisa por dinheiro. Tem laudos dizendo que sou louca. Tem provas falsas. Ele preparou tudo. Abracei minha filha e senti como ela estava magra, apenas pele e osso. Como isso começou, Isabela? Como você chegou até aqui? Ela respirou fundo. No começo, ele era perfeito, atencioso, carinhoso, tudo o que eu sempre quis. Mas depois do casamento, começou a mudar. Pequenas coisas primeiro. Decidia o que eu ia vestir. Escolhia minhas amizades. Dizia que era porque se importava, que queria me proteger. Isabela enxugou as lágrimas. Então começou a me isolar. Disse que meus amigos eram má influência. Que você, mãe, estava tentando nos separar. Foi ele quem pegou meu telefone e bloqueou todos os contatos. Disse que era pelo meu bem, que eu precisava focar em nosso casamento. Por que você não fugiu? Eu perguntei, já sabendo que a resposta seria complicada. Tentei, 3 vezes. Das 3, ele me encontrou. Na terceira vez começou com as injeções. Disse que eram vitaminas, que eu estava fraca e precisava. No começo eu acreditei. Mas então comecei a ter lapsos de memória, alucinações. Não conseguia pensar direito. Ela tremeu nos meus braços. Aí ele mostrou o jornal, o obituário com seu nome, com sua foto. Disse que você tinha morrido e que ele não tinha me contado antes porque eu estava muito frágil. Eu entrei em colapso. Não comi, não bebi por dias. Queria morrer também. E ele consolou você, eu disse, começando a entender o padrão. Sim. Disse que agora só tinha ele, que ele cuidaria de mim para sempre. E eu acreditei porque não tinha mais ninguém. Estava completamente sozinha. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive aqui. Sempre. E vou provar isso. Mas como? Rodrigo tinha criado uma prisão perfeita. Isabela não tinha documentos, não tinha dinheiro, não tinha força física para fugir. E se eu simplesmente a levasse, ele chamaria a polícia e mostraria os laudos médicos falsos. Isabela, eu disse, você topa fazer algo perigoso? Ela me olhou com medo, mas também com um lampejo de esperança. O quê? Vamos fingir que você ainda está sob o controle dele. Continuar tomando os remédios na frente dele, agindo confusa, mas começar a guardar provas, gravar conversas se possível. Enquanto isso, vou ao promotor que Sofia indicou e ver o que podemos fazer. Ele vai desconfiar se você ficar aqui, Isabela disse. Então vou embora hoje, mas volto, e quando voltar, vai ser com ajuda. Passamos mais 1 hora conversando, planejando. Quando saí do quarto, Isabela parecia um pouco mais viva. Ainda assustada, ainda fraca, mas com um objetivo agora. Rodrigo chegou no meio da tarde. Me encontrou na sala de estar. Helena, ele disse, com aquele sorriso calculado. Como passou a noite? Bem, eu menti. Conversei com Isabela esta manhã. Ela parece melhor. Ótimo, os remédios estão fazendo efeito. Ele se sentou e cruzou as pernas. Estava pensando, já que você veio até aqui, que tal ficar alguns dias? Passar mais tempo com sua filha. Tenho certeza que vai fazer bem para ela. Era uma armadilha. Ele queria me manter por perto para vigiar, para ter certeza que eu não faria nada. Não posso, eu disse. Tenho responsabilidades em casa, mas volto semana que vem. Tem certeza? Ele insistiu. Isabela ficaria muito feliz. Tenho, mas prometo que volto logo. Ele estudou meu rosto, procurando sinais de que eu estava mentindo. Mantive a expressão neutra. Está bem, ele finalmente disse. Vou pedir para um dos motoristas levá-la até a cidade. Não precisa, pego um táxi. Insisto, é o mínimo que posso fazer pela minha sogra. Durante todo o caminho até a cidade, o motorista, que era claramente um dos seguranças, não tirou os olhos do retrovisor, me vigiando. Rodrigo estava se certificando de que eu realmente iria embora. Quando cheguei em casa, liguei imediatamente para o número que Sofia tinha me dado.
Uma secretária a atendeu e disse que o promotor, Dr. Mendes, estava em audiência. Deixei recado pedindo urgência. Ele retornou minha ligação 3 horas depois. Contei tudo. Sobre Isabela, sobre Rodrigo, sobre as esposas anteriores. Ele me ouviu em silêncio. Senhora Helena, ele disse quando terminei. O que a senhora está descrevendo é gravíssimo. Mas preciso ser sincero. Rodrigo Domingues é um homem extremamente bem conectado. Já tentaram investigá-lo antes e nunca deu em nada. Ele tem juízes, policiais e médicos no bolso. Então não há nada que possamos fazer? Eu não disse isso, mas precisamos de provas irrefutáveis. Exame de sangue da sua filha mostrando as drogas. Depoimentos de testemunhas dispostas a falar. Documentos que provêm a falsificação dos laudos médicos. Sem isso, qualquer denúncia será arquivada. E se eu conseguir tudo isso? Aí podemos agir. Mas, senhora, tome cuidado. Se Rodrigo desconfiar que está investigando, pode acelerar os planos dele com sua filha. E não será nada bom. Desliguei o telefone sentindo o peso da responsabilidade. Precisava de provas, mas como conseguir se Rodrigo controlava tudo? Passei os 3 dias seguintes pesquisando sobre ele. Descobri artigos antigos sobre a morte da segunda esposa. Como Sofia tinha dito, o caso foi arquivado rapidamente. Suicídio por depressão, segundo os relatórios oficiais. Mas encontrei um blog de um jornalista investigativo que questionava a versão oficial. Ele levantava pontos suspeitos, como a morte havia ocorrido apenas 11 meses após o casamento, como a esposa tinha acabado de mudar o testamento colocando Rodrigo como único herdeiro uma semana antes, como o investigador responsável pelo caso tinha sido promovido logo depois. O jornalista, Marcelo Santos, ainda estava vivo. Consegui seu contato e liguei. Ele se lembrou do caso imediatamente. Sempre soube que tinha algo errado, ele disse. Mas não consegui provar nada. Rodrigo Domingues é intocável, pelo menos por enquanto. Contei sobre Isabela. Ele ficou em silêncio por um momento. Ele está fazendo de novo, Marcelo disse com raiva na voz. Aquele filho da mãe está repetindo o padrão e vai continuar fazendo enquanto ninguém o parar. Pode me ajudar? Posso, mas vai ser perigoso. Se ele descobrir que estamos investigando, eu sei, mas é minha filha. Marcelo suspirou. Está bem, vamos fazer o seguinte. Preciso que consiga uma amostra de sangue de Isabela. Com isso, posso mandar para um laboratório independente e descobrir exatamente o que ele está dando para ela. Também preciso de documentos. Qualquer coisa que prove que os laudos médicos são falsos. Como vou conseguir isso? Você vai ter que voltar para aquela casa e vai ter que ser esperta, muito esperta. Passamos horas planejando. Marcelo tinha contatos, recursos, experiência, mas o risco era enorme. No 4º dia, liguei para Rodrigo. Oi, estava pensando na sua oferta de passar uns dias com Isabela. Ainda vale? Claro, ele respondeu, e pude ouvir a satisfação na voz dele. Ele achava que tinha me convencido. Quando quer vir? Amanhã? Perfeito. Vou mandar meu motorista buscá-la. Não precisa. Eu alugo um carro. Insisto, Helena. É mais confortável. Ele não ia me dar escolha. Queria me controlar desde o primeiro momento. O motorista me buscou no dia seguinte. Durante todo o trajeto, fingi estar relaxada, fazendo pequenas perguntas sobre a casa, sobre Isabela, sobre a rotina. Ele respondia em monossílabos, mas eu estava plantando a imagem de uma sogra preocupada. Nada mais. Quando chegamos à mansão, Rodrigo me recebeu com um abraço caloroso. Completamente falso, mas convincente para quem não o conhecesse. Que bom que voltou, ele disse. Isabela vai ficar feliz. Ele me levou até o quarto dela. Isabela estava sentada na cama, olhando pela janela. Quando me viu, seu rosto se iluminou por um segundo antes de voltar à expressão vazia que usava como máscara. Olá, mãe, ela disse com a voz sem emoção. Oi, meu amor. Rodrigo nos observou por alguns segundos. Vou deixá-las conversarem. Qualquer coisa, é só me chamar. Quando ele saiu e fechou a porta, esperei alguns segundos antes de sussurrar. Ele pode estar ouvindo. Fale normalmente. Isabela assentiu. Conversamos sobre coisas banais. O tempo, a casa, o jardim,
Mas enquanto falávamos, fiz sinais discretos com as mãos, mostrando o que precisava: uma amostra de sangue. Ela entendeu. Durante o jantar, que fazíamos todos juntos no imenso salão de jantar, Isabela derrubou acidentalmente uma taça de vinho. No caos de limpar, consegui pegar uma das seringas usadas do banheiro dela, enrolada em papel higiênico que ela tinha deixado propositalmente ao meu alcance. Naquela noite, enquanto Rodrigo dormia e a casa ficava silenciosa, subi até o escritório dele. A porta estava trancada, mas Sofia, que se tornou minha aliada secreta, tinha conseguido uma cópia da chave. O escritório estava escuro. Usei a lanterna do celular para procurar. Nas gavetas, encontrei pastas organizadas meticulosamente. Uma delas tinha o nome Isabela escrito. Abri e senti o coração disparar. Ali estava tudo: os laudos médicos falsos, receitas adulteradas, contratos com médicos que claramente estavam sendo pagos para mentir. Havia até anotações manuscritas de Rodrigo detalhando as doses de medicação e os efeitos esperados. Era um manual de como destruir uma pessoa. Fotografei tudo com o celular, página por página, com as mãos tremendo de raiva e medo. Se ele me pegasse ali, era o fim. Estava guardando a última pasta quando ouvi passos no corredor. Congelei. A luz sob a porta se acendeu. Alguém estava vindo. Desliguei a lanterna e me escondi atrás da pesada cortina da janela, prendendo a respiração. A porta se abriu. Era Rodrigo. Ele entrou acendendo as luzes e foi direto até a mesa. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele ia ouvir. Ele abriu uma das gavetas, exatamente a que eu tinha acabado de fechar, e pegou algo. Ficou ali parado por um momento, folheando papéis. Então, para meu horror absoluto, começou a caminhar em direção à janela. Em direção a mim. Fechei os olhos. Se ele abrisse a cortina, me encontraria. E aí... Mas ele parou a meio metro de distância. Ouvi o som de um isqueiro, o cheiro de cigarro. Ele estava apenas fumando, olhando pela janela. Sofia, ele disse de repente, e eu quase tive um ataque cardíaco. Ela deve ter entrado no escritório, porque ouvi sua voz. Sim, senhor. Minha sogra. Está vigiando ela? Sim, senhor. Ela foi para o quarto dela há 1 hora e não saiu. Tem certeza? Absoluta. Houve um silêncio. Então Rodrigo disse: ela está planejando algo. Sinto isso. Fique de olho. E se ela tentar fazer qualquer coisa suspeita, me avise imediatamente. Sim, senhor. Sofia saiu. Rodrigo ficou mais alguns minutos fumando. Quando finalmente apagou o cigarro e saiu, levando a pasta que tinha pego, esperei mais 10 minutos antes de me mover. Saí do escritório com as pernas bambas e voltei para meu quarto. Tinha conseguido as fotos. Tinha a seringa com resíduos de sangue. Agora precisava sair daquela casa sem levantar suspeitas. De manhã, no café, anunciei: preciso voltar para casa hoje. Lembrei que tenho uma consulta médica amanhã cedo. Rodrigo me olhou com aqueles olhos calculistas. Que pena. Mas entendo. Saúde em primeiro lugar. Quer que meu motorista a leve? Prefiro pegar um táxi, se não se importa. Não quero dar trabalho. Não é trabalho nenhum. Mesmo assim, prefiro táxi. Ele não insistiu, mas pude ver a desconfiança em seu olhar. Despedi-me de Isabela. Abracei minha filha e sussurrei tão baixo que só ela ouviu. Logo, meu amor, logo você sai daqui. O táxi me levou direto para o laboratório que Marcelo havia indicado. Entreguei a seringa e paguei para ter o resultado em 24 horas, não importava o custo. Depois fui até o escritório do promotor Mendes e mostrei as fotos dos documentos. Ele as examinou cuidadosamente. Isso é ouro, ele disse. Prova de falsificação, suborno, tudo. Se os exames de sangue confirmarem a intoxicação, podemos prender Rodrigo Domingues. Quando? Assim que tivermos os resultados. Mas, senhora Helena, ele não pode desconfiar. Se desconfiar, pode fazer algo drástico com sua filha. Passei aquela noite e o dia seguinte em agonia. A cada hora que passava,
Tinha certeza de que Rodrigo descobriria, que faria algo terrível com Isabela. Os resultados chegaram na tarde do dia seguinte. O laboratório confirmou. Isabela estava sendo sistematicamente dopada com uma combinação de benzodiazepínicos e antipsicóticos em doses que nenhum médico ético jamais prescreveria. Doses calculadas para mantê-la confusa, submissa, dependente. Levei os resultados para o promotor Mendes. Ele imediatamente começou a preparar a operação. Vamos entrar na casa amanhã de manhã, ele disse. Com mandado de busca e apreensão, ordem de prisão preventiva para Rodrigo e ordem judicial para exame médico compulsório em Isabela. Vai ser rápido. Posso ir junto? Não é recomendável, mas entendo que queira estar lá. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava imaginando tudo que podia dar errado. Rodrigo resistindo. Isabela entrando em pânico. Os documentos misteriosamente sumindo. Às 6 da manhã, encontrei o promotor Mendes e uma equipe de policiais em frente à delegacia. Marcelo, o jornalista, também estava lá com uma câmera. Para documentar, ele explicou. Desta vez ele não vai escapar. Fomos em comboio até a mansão. O sol mal tinha nascido quando chegamos aos portões. Os seguranças tentaram impedir a entrada, mas o promotor mostrou o mandado e eles não tiveram escolha. Entramos na casa. Rodrigo estava tomando café no grande salão de jantar, usando roupão de seda, lendo jornal como se fosse um dia normal. Quando viu a comitiva entrar, seu rosto perdeu toda a cor. O que significa isso? Ele se levantou, tentando soar autoritário, mas com a voz tremendo. Rodrigo Domingues, o promotor Mendes disse formalmente, está preso preventivamente sob acusação de cárcere privado, falsificação de documentos, suborno e tentativa de homicídio. Isso é um absurdo, vocês não têm provas. Temos, Mendes respondeu, fazendo um sinal para os policiais. E muitas. Enquanto Rodrigo era algemado, subi correndo para o quarto de Isabela. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Mãe? Ela disse quando me viu com lágrimas nos olhos. O que está acontecendo? Ouvi barulho. Você está livre, meu amor. Finalmente está livre. Abracei minha filha e senti ela desabar nos meus braços, chorando anos de dor, medo e solidão. Os médicos chegaram e levaram Isabela para o hospital. Lá, começaram o processo de desintoxicação e avaliação psicológica. Levou semanas para as drogas saírem completamente do organismo dela. Mais tempo ainda para ela começar a processar o trauma. Rodrigo foi julgado 6 meses depois. As provas eram irrefutáveis. Além do que aconteceu com Isabela, a investigação reabriu os casos das esposas anteriores. A primeira, Marina, foi libertada da clínica na Suíça e seu depoimento foi devastador. A segunda, Olga, teve o caso reclassificado como homicídio. Ele pegou 25 anos de prisão. Hoje, 2 anos depois, Isabela mora comigo. Ainda faz terapia toda semana. Alguns dias são difíceis. Ela acorda de pesadelos, tem crises de ansiedade, luta contra os traumas. Mas está viva, está livre. E está se reconstruindo um dia de cada vez. Sofia, a governanta corajosa que nos ajudou, também saiu daquela casa. Está trabalhando em um lugar seguro agora, finalmente livre do medo. E eu? Aprendi que o silêncio nunca é a resposta. Que quando algo parece errado, provavelmente está. Que o amor de mãe precisa vir acompanhado de coragem para agir, mesmo quando é assustador. Isabela ainda está aprendendo a confiar novamente, a sair de casa sem medo, a tomar suas próprias decisões. É um processo lento, mas estamos juntas. E desta vez, eu não vou soltá-la. Às vezes ela me pergunta se consegue perdoar a si mesma por não ter visto os sinais antes, por ter acreditado nas mentiras de Rodrigo. Eu digo que não há nada a perdoar. Ela foi vítima de um predador experiente, de alguém que fazia aquilo há anos com outras mulheres. O importante é que ela sobreviveu e agora tem a chance de viver de verdade. Hoje, ela começou faculdade de novo, psicologia. Quer ajudar outras mulheres que passaram pelo que ela passou. Quer transformar sua dor em propósito. E eu? Continuo sendo professora.
Mas agora também dou palestras sobre relacionamentos abusivos, sobre os sinais de alerta, sobre a importância de nunca desistir de quem amamos. Porque se eu tivesse desistido, se eu não tivesse ido até aquela casa naquela noite, minha filha não estaria aqui hoje. E você? Já passou por alguma situação em que precisou ter coragem para ajudar alguém que amava? Ou conhece alguém que viveu algo parecido? Me conta nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Até a próxima!